Boa tarde, turma. Vamos dar início hoje a um novo conteúdo, tá? A um novo conteúdo, um novo capítulo, mas é a continuação daquele processo aqui no Brasil. Primeiro reinado, governo regencial, que visa regências, aquelas rebeliões, todas aquelas lutas. E aqui sim nós vamos iniciar então o segundo reinado, que já é com o filho de Dom Pedro I. Quem? Dom Pedro II, ou Pedro de Alcântara, tá? Aqui nós vamos ver o capítulo Segundo Reinado, política, economia e guerra. Eu dividi esse capítulo em três. Vamos primeiro trabalhar sobre a política, depois vamos trabalhar como foi a economia do segundo reinado e por fim as guerras, que teve uma guerra muito importante, muito famosa aqui na nosso Brasil, que foi a Guerra do Paraguai. Tá ok, pessoal? Para darmos início então ao nosso estudo, nós vamos para a página 172, onde tem o tópico o golpe da maioridade. Relembrando aqui para vocês entenderem o processo. Vocês sabem que quando Dom Pedro I deu o pé lá para Portugal, fugindo aqui, abdicou do trono, ele deixou um frutozinho, deixou uma pessoinha aqui para cuidar do seu reino futuramente. Quem seria? Dom Pedro II. Só que todo aquele processo, que ele era de menor, tinha apenas 5 anos, e ele só poderia se tornar rei a partir dos 18, essas coisas. Botaram quem? Botaram o governo regencial, que foi todo aquele processo, toda aquela briga entre os conservadores e liberais, tá? Toda aquela confusão toda, como vocês viram no capítulo anterior. E aqui nós vamos ver que teve algumas pessoinhas, algumas pessoas influentes que fizeram as tramóias e botaram para Dom Pedro II se tornar imperador antes dos 18 anos, que é isso aqui que a gente vai ver, golpe da maioridade. Vamos entender então. Durante a regência Araújo Lima, os regressistas organizaram o Partido Conservador e seus opositores, os progressistas, formaram o Partido Liberal. Esses foram os dois grandes partidos políticos do Império Brasileiro. Sabe-se que os regressistas, que é o Partido Conservador, aprovaram a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840, que fortalecia o poder central e reduzia das províncias, temendo que os conservadores prosseguissem com suas reformas centralizadas, os liberais começaram a dizer que só o imperador podia salvar a nação da desordem. Quem seria esse imperador? Dom Pedro II. Mas como na época ele só tinha 14 anos de idade, era preciso antecipar a maioridade do jovem Pedro. Para isso, os liberais lançaram campanha divulgando a ideia, que era o quê? Por força da propaganda, a antecipação da maioridade foi ganhando o apoio também dos conservadores e passaram a ser vistos como uma forma de salvar a nação. Ou seja, a campanha de quê? De antecipar a maioridade, para dizer que toda pessoa de maior não precisaria ter 18 anos, e sim 14. Por que 14, professor? Porque era a idade que Dom Pedro tinha na época. Para quê? Para que ele se tornasse imperador. Foi então aí que em 15 de julho de 1840 a campanha foi vitoriosa. Com 15 anos incompletos, tem 14 e pouco, Dom Pedro II foi aclamado imperador do Brasil. O episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade e deu início ao segundo reinado. Todo jovem com 15 anos ou 14 já era considerado maior de idade, só por causa de Dom Pedro II, para vocês verem como era esse processo. Entendem? Pulando então para a página 180, nós vemos o tópico política, violência e fraude no império. Aqui sim nós vamos dar início então ao processo político da época até nós finalizarmos na página 182. Vamos lá então dar início. O Partido Liberal e o Partido Conservador tinham interesses semelhantes. Ambos desejavam manter a ordem estabelecida, a monarquia e o escravismo. Queriam também garantir os seus privilégios e manter a maioria da população excluída da política. Apenas eles, somente eles, os ricos, poderosos do partido, poderiam participar da política. Outras pessoas, não. Mas havia também algumas diferenças entre eles. Os conservadores defendiam a centralização política, um governo forte e impor ordem. Já os liberais eram favoráveis à descentralização da política e à maior autonomia das províncias. Vamos lá entender o processo então. Os conservadores queriam que apenas o rei dominasse tudo, tivesse controle total de tudo. Tudo tivesse por ele. Já os liberais não. Os liberais dizem o seguinte: temos o rei, mas cada cidade vai ter o seu governante, tipo o prefeito, o governador, e vai decidir algumas coisas daquela cidade, tá? Mas eles têm que ter a obediência do rei.
mas eles são liberais para fazer o que bem entendem. Tipo hoje, tem um presidente, mas o presidente não manda em tudo. Ele pode mandar, mas tipo, o governador do estado aqui faz algumas coisas aqui, cuida das escolas aqui e tudo mais. Mas quando precisa do presidente. É tipo isso, tá? Tanto os liberais quanto os conservadores adotaram a violência e a fraude para defender seus interesses. Já as primeiras eleições legislativas do segundo reinado, os liberais pagaram capangas para espancar os adversários, roubar as urnas e modificar os resultados. Com isso, venceram as eleições que, por causa de uso de violência, foram chamadas de eleições do cacete. Eleições da porrada, certo? Insatisfeitos com isso, os conservadores pressionaram Dom Pedro II, que dissolveu a Câmara e convocou novas eleições, que dessa vez foram vencidas por eles, os conservadores. No poder, os conservadores aprovaram em 1851 mais duas leis visando o fortalecimento do poder central, do rei, claro, que era o voto do Conselho Estadual e a reforma do Código de Processo Criminal, que colocou o judiciário e a política nas mãos do governo imperial, ou seja, de Dom Pedro II. Em 1852, insatisfeito com essa centralização crescente, os liberais de São Paulo e Minas Gerais, liderados pelo padre Feijó e Teófilo Otoni, pegaram em armas contra o Império, mas foram vencidos. Tentaram fazer guerra, mas acabaram se lascando. Vimos então um processozinho que ocorreu lá em Pernambuco. Eita, Pernambuco, para o povo não gostar do rei, viu? Você já viu que conhece a terceira revolta que vai acontecer aqui em Pernambuco. Os pernambucanos não é porreta, por isso que que não mexe com pernambucano não, que os homens são bravos. Tipo isso. Vocês podem ver aí na página 181 esse processo, essa revolução, que é a Revolução Praieira, que vocês vão entender todo esse contexto, que era querendo liberdade política, do Partido Liberal e tudo mais. Entendeu? Vocês podem ver depois em todo esse processo aí da Revolução Praieira. Fizeram até um manifesto pedindo algumas mudanças e tudo mais. Entre as mudanças era o quê? O voto livre universal para o brasileiro, em plena liberdade de imprensa, porque para o governador, para o rei não censurar as reportagens e tudo mais. Vimos também o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, o comércio e retalho só para cidadãos brasileiros e a extinção do poder moderador, que era vocês lembram do poder moderador, que era o quê? Tinha os três poderes lá, mas quem realmente mandava? O rei, né? Claro. E essa Revolução Praieira queria isso, queria algumas mudanças, tá bom? Mas o que importa mesmo é que a gente vai ver lá na próxima página, para finalizar a aula, na página 182, o tópico, o poder do imperador. O poder moderador permitia ao imperador nomear e demitir os presidentes das províncias, dissolver as câmaras de deputados, nomear os senadores e perdoar sentenças de réus condenados pelo judiciário, como eu já expliquei a vocês lá naquele capítulo de Dom Pedro I. O imperador podia também indicar o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia o ministro e representava na Câmara dos Deputados. Em caso de conflito entre o Ministério e a Câmara, a decisão cabia a Dom Pedro II, que geralmente dissolvia a Câmara e marcava novas eleições. Quando as eleições eram manipuladas, o imperador acabava conseguindo impor sua escolha. Portanto, ele estava acima dos partidos políticos e os manipulava, promovendo um rodízio entre eles. Ora, alçava os liberais ao poder e ora os conservadores. Ou seja, uma hora ele estava do lado dos liberais e meus amigos, não sei o que. Outra hora ele vão para lá, agora são os conservadores. Entendeu? Ele ficava nesse meio lá, meio cá. Por quê? Porque ele tinha um poder moderador. Ele fazia o que ele queria. Achou ruim? Tchau. Dissolvo vocês, vão ter novas eleições. Simples assim. Por vez, estimulados pelo imperador, os liberais e conservadores governaram juntos, compondo um mesmo ministério, que era o quê? O Ministério da Conciliação. Para quê? Porque viram que esse processo de ficar brigando não dava certo. Até que nós podemos ver essa charge, ó, de um lado os liberais e do outro os conservadores, né? E Dom Pedro segurando aqui, ó, que para não brigar e tudo mais, que era a conciliação. Tá ok, pessoal? Então é mais ou menos isso. O contexto político do Segundo Império, principalmente entre esses dois partidos, os conservadores e os liberais, toda essa briga.
A Revolução Praeira, que eu quero que vocês dêem uma lidazinha depois, eu posso listar no YouTube, tem videoaulas falando que é bem interessante, viu? E sobre o poder moderador que ainda persistia com Dom Pedro II, beleza? Já na próxima aula nós vamos ver sobre a economia do Segundo Reinado, que é bem interessante. Foi o período que o Brasil mais cresceu da sua história, se tornou mais rico em toda a sua história. Mas isso é conteúdo para a próxima aula, beleza? Então, qualquer coisa, vocês falam comigo no WhatsApp ou assistam novamente, beleza? Então, é isso aí. Então, valeu. Até a próxima aula.